A vida tá uma loucura. Você deve ter umas 10 prioridades e trava. Trava porque deveria ter apenas uma. Uma pessoa executora tem uma prioridade absoluta de cada vez. Deixa eu te mostrar a diferença prática entre essas duas mentalidades e como isso muda completamente os seus resultados. Uma pessoa comum diz assim: preciso fazer X, Y, Z, postar no Instagram, criar apresentação, melhorar meu site, assistir aquele curso que eu comprei, estudar vendas, fazer networking, preciso malhar, organizar minha casa, responder e-mail, atualizar meu portfólio. 10, 12 coisas. Todas são prioridades. E aí, qual o resultado disso? Faz tudo pela metade, não conclui nada com excelência, termina o dia exausta, mas quando olha para trás, nada realmente avançou. Começou 1000 coisas, terminou 0 com qualidade. Agora uma pessoa com a mentalidade executora já fala uma coisa diferente. A pessoa chega e diz: a minha prioridade absoluta é lançar o meu produto X. O Instagram, eu vou fazer aqui o mínimo necessário. 1, 2 postagens na semana e tá ok. Assistir o curso, bom, fica para depois que eu lançar o produto, né? Dá para adiar. Melhorar meu site, vou delegar para alguém. Ou então, por enquanto, eu deixo quieto, né? Não mexi no site até agora, por que eu preciso mexer justamente agora? Networking, dá uma pausa temporária, depois você retoma. Foco total, energia total, atenção total em uma coisa só. Conclui essa coisa com excelência, entrega resultado real e aí sim, só aí parte para a próxima prioridade. Qual que é a diferença brutal entre essas duas abordagens? O executor termina coisas, uma de cada vez, mas termina. A pessoa comum, ela começa muito e termina pouco. E no final do mês, no final do trimestre, no final do ano, a vida não evoluiu de verdade. Essa pessoa só ficou apagando incêndio, viveu ocupado, mas não construiu nada muito sólido. Agora, vamos aprofundar isso, porque tem uma armadilha gigante aqui. Você pode estar pensando: mas Henry, eu tenho responsabilidades. Eu não posso simplesmente ignorar tudo e focar em uma coisa só. Eu tenho cliente para atender, eu tenho filho para cuidar, eu tenho trabalho fixo, eu tenho contas para pagar. E eu entendo completamente, porque eu também tenho. Mas presta atenção, ter uma prioridade absoluta não significa abandonar todo o resto. Significa saber o que avança e o que apenas você mantém. Tem coisas na vida que precisam ser mantidas. Trabalho fixo que paga as contas, filho que precisa de atenção, saúde básica. Tudo isso você mantém. Essas coisas você coloca no modo manutenção, no automático, com a energia necessária só para isso não quebrar, para os pratinhos todos não caírem. Mas tem uma coisa só que você escolhe para avançar. Uma coisa só para avançar de verdade. Essa é a sua prioridade absoluta naquele período. É nela que você investe sua melhor energia, seu melhor horário, seu melhor foco. Por exemplo, se a sua prioridade absoluta é lançar um produto novo, você continua fazendo seu trabalho normal, continua cuidando da sua família, óbvio, continua se alimentando bem, continua cuidando da saúde, mas quando sobra uma hora livre, você não dispersa em 10 direções, você vai direto para o produto. Quando acorda, com energia mental fresca, você não abre o Instagram, não responde e-mail, não fica planejando outras 1000 coisas, você vai direto para o produto. Essa é a diferença. E tem outro ponto importante, a prioridade absoluta tem prazo, não é para sempre. É por um período definido, pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser um trimestre, dependendo do tamanho da coisa. Pode ser um dia, pode ser a minha próxima tarefa nos próximos 15 minutos, mas no momento que você está fazendo, você tem que ter prioridade absoluta naquela coisa. Isso tem fim. Você não vai ignorar o Instagram para sempre, você não vai pausar o seu networking para sempre, é temporário. Mas durante esse tempo, aquilo é sagrado e inegociável. Então vou te dar um exemplo real da minha vida. Teve um período que a minha prioridade absoluta era estruturar o método 5C, o conteúdo completo, os pilares, os exercícios, tudo. Durante esses 2 meses, sabe o que eu fiz? Continuei atendendo meus clientes na agência, na Ruok Digital, porque é isso que paga minhas contas. Continuei postando conteúdo básico no Instagram, porque presença digital é importante também, mantive. Mas toda energia excedente, todo horário nobre, toda atenção
era focada para o método. Todos os dias na minha agenda eu tinha um bloco de tempo que eu focava para a construção desse método. O resultado, em 2 meses, a estrutura completa saiu. Se eu tivesse tentado fazer isso no meio de outras 10 prioridades, provavelmente nem estaria no ar ainda. Agora, vamos refletir, fazer uma pergunta que eu quero que você responda com honestidade. Qual é a sua uma prioridade absoluta agora? Não vem falar 3, não fala 5. Escolhe uma para fazer hoje, para fazer essa semana, para você fazer esse mês. Se você listou 3 coisas, você ainda não entendeu o conceito. Prioridade no plural não é prioridade, é uma lista de tarefas. Prioridade absoluta é singular, é uma coisa só. Muita gente fala que prioridade não deveria nem ter plural, né? E olha, eu sei que é difícil escolher uma só, porque quando você escolhe uma, automaticamente você está dizendo não para outras 9 que também parecem ser importantes. E isso dói. Dói porque você tem medo de estar fazendo escolhas erradas, medo de estar deixando algo crucial de lado. Mas essa é exatamente a habilidade de um executor. Capacidade de escolher e sustentar a sua escolha, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Porque a verdade dura é que se você tentar avançar em 10 frentes ao mesmo tempo, você não vai avançar em quase nenhuma. Você vai ficar naquela ilusão de movimento, aquela sensação de estar sempre ocupado, de estar fazendo muita coisa, mas no final não constrói nada real. É que nem cavar 10 buracos de 1 metro cada. Parece que você trabalhou muito, mas você não chegou em água em nenhum desses buracos. Agora, se você cava um buraco só, você junta essa energia, você vai até 10 metros de profundidade, você chega. Esse é o princípio. Lembra dele. Então, vou te desafiar aqui. Pausa o vídeo agora, pega um papel, uma nota no celular, o que for. Escreve uma prioridade absoluta para você executar nos próximos 7 dias. Não pode ser genérica, tipo, vou melhorar minha vida. Tem que ser uma meta concreta, específica e finalizável. Então, assim, vou gravar e editar 3 vídeos para o YouTube. Vou finalizar a proposta comercial para o cliente X. Vou estruturar a minha planilha financeira completa. Vou ler e aplicar o livro Y. Uma coisa concreta. Só uma coisa. Com prazo de 7 dias. E aí, durante esses 7 dias, toda vez que você for fazer outra coisa, você se pergunta: isso é minha prioridade absoluta? Se não for, você faz no modo manutenção, no mínimo necessário. Se for, você entrega a sua melhor energia. Simples assim. É difícil? Sim. Mas é efetivo? Extremamente efetivo. E olha, eu pratico isso diariamente. A minha prioridade para essa tarde, para esse período específico, aqui, de 2 horas que eu separei, era criar esse conteúdo e postar. Tá feito. Então, o conteúdo tem a versão para Instagram, TikTok, essa para YouTube que eu estou gravando, tem uma para o LinkedIn, gerou um artigo para o blog, tá feito, tá tudo no ar. Agora eu vou para a próxima prioridade. Por quê? Uma prioridade de cada vez. Amanhã vou ter outra prioridade absoluta por dia, mas sempre assim, uma de cada vez. É assim que eu consigo construir tanto a Rock Digital, como manter os meus alunos no método 5C, cuidar da minha família, eu estou sempre com meu filho, manter a saúde, praticar minhas corridas, tudo. Não é segredo, não é dom, não é sorte, é foco serial. Uma coisa de cada vez, mas com tudo que eu tenho. Então fica a pergunta: qual a sua uma prioridade absoluta? Responde aí nos comentários se você quiser, eu quero ver. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho, porque aqui a gente fala de execução real, não de motivação vazia. A gente fala de como construir a vida que você quer através de um sistema, não de intensidade, força de vontade ou motivação. Valeu, até o próximo.